as sanções à Rússia forçam ela a vender o petróleo mais barato à China, o que aumenta a competitividade da China sobre a Europa. Qual a lógica? Não tem lógica, é a Europa sendo a Europa. Eu sempre falei para vocês, gente, que muita gente não entende, né? Que a Europa sempre foi pobre. Ela sempre foi pobre. Ela sempre foi. Qual é a história da Europa? A história da Europa é uma história de sofrimento, fome, escassez, guerras, revoluções e pestes. Essa é a história da Europa. Essa é a história da Europa. É a verdade da Europa, essa daí. Ela está voltando a ser o que era. Eu sempre falei isso. Gente, vocês querem saber uma coisa? Você sabe qual é a verdadeira Primeira Guerra Mundial? Vamos ver quem é que sabe qual é a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Vamos ver quem sabe aí. Qual é a Primeira Guerra Mundial mesmo, que impactou o planeta inteiro. Vamos ver quem sabe qual que é. Vamos ver quem impactou, inclusive, o Brasil. A Primeira Guerra Mundial. Vamos ver quem sabe qual foi a primeira guerra que impactou o planeta. Exatamente. Foi a Guerra dos 7 Anos. Quem é que estava no centro desse rolo? Foi a Europa. Não, Napoleão já foi a segunda. Napoleão já foi a segunda. A Inglaterra saiu dessa guerra arrasada, Fábio. Ela saiu arrasada, ela não tinha dinheiro para nada. Se vocês olharem uma coisa, tem uma coisa interessantíssima. Um paralelo histórico interessantíssimo. A Primeira Guerra Mundial, a Guerra dos 7 Anos, quase faliu a Inglaterra e ela acabou nas mãos de um rei doido da cabeça, que é o Jorge III. Um rei doido. Tem até um filme, As Loucuras do Rei Jorge. Se você olhar o paralelo da história, você pega aí a guerra da Ucrânia, que está falindo a Europa, e nós temos no comando disso tudo um maluco que é o Joe Biden. É a história se repetindo. É a história dando uma volta completa 200 anos depois. 300, né? É o Jorge III. É o Jorge III. Jorge III. Tem outras guerras também, mas a gente tem que ver o que impacta, né? E o paralelo que a gente consegue traçar com a história moderna. É isso que vocês têm que começar a olhar. Pessoal, o mais importante do canal é fazer com que vocês consigam entender as analogias e desenvolver um raciocínio sobre a história. Essa história toda é velha, cara. A história toda é velha. A história toda é velha. Se vocês pegarem a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra se endividou, ela precisou arrochar a América do Norte fez a Revolução, se libertou da Europa. O fato. Ela faliu, porque ela precisou fazer um esforço imenso para vencer a França, imenso. Aí precisou apertar as colônias fizeram a independência. É o que vai acontecer com o mundo de hoje. A Europa está no sufoco, ela vai ter que apertar o resto do mundo, ela vai acabar se ferrando mais. Exatamente, Marcelo, é um museu de grandes novidades. É um museu de grandes novidades, eu não tenho dúvida disso. É possível diferenciar uma revolução normal de... Não, hoje não tem mais jeito, hoje você não consegue mais. Hoje você não consegue mais.